Primeira carta a Coríntios, capítulo 8. Primeira carta a Coríntios, capítulo 8. Vamos falar sobre o exercício da liberdade. Primeira carta a Coríntios, capítulo 8. A carta a Coríntios, como eu falei no culto passado, ele fala da sabedoria de Deus. É a carta que é mais aprofundada sobre o conhecimento de Deus, dissipando a sabedoria humana. E ele valoriza muito a questão da consciência de Deus na nossa vida, a necessidade de termos essa consciência desenvolvida. E ele fala muito da liberdade que nós precisamos ter, pela graça do Senhor. Todos encontraram? Amém? Dá um amém aí se você encontrou. Somos poucos, mas com os anjos somos muitos, e com a presença de Deus somos maiores ainda. Amém? Creio na graça. 1 Coríntios, do capítulo 8, o versículo 9 e 10 diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vi vocês que têm esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Amém? Eu estava lembrando hoje à tarde, agorinha na verdade, de um livro muito bacana que eu recomendo a todos, chamado A Dádiva da Dor. Ele é escrito por um médico, Paul Brent. E ele escreve que a dor é algo muito bom que nós temos. Que a dor é, na verdade, um alerta do nosso corpo para algo ruim que está acontecendo em nossas vidas. A dor não é ruim, a dor é boa. A dor é um alerta que nos faz parar antes que aconteça alguma coisa de ruim em nossas vidas. A dor, se tira-nos a dor, acredite, nós morreríamos sem ela. Nós nos autodestruiríamos sem a dor. E é legal Paul Brent porque ele faz um estudo sobre a hanseníase, a lepra. E ele mostra que a lepra nada mais é que a ausência de dor. A pessoa não sente dor, por isso o seu corpo é destruído. E é legal no momento do livro, ele falou que você queria tentar montar uma dor artificial na pessoa. Então ele coloca um sensor na pessoa, com uma luzinha que fica acendendo e apitando. Então toda vez que a pessoa, o corpo, disparasse aquela alerta, mostraria que o corpo dele estava sentindo a dor, porque era uma pessoa que não sentia a dor, ele tinha lepra. Então ele viu o homem indo fazer uma obra, e ele estava com um martelo na mão. E durante a obra ele martela o dedo, e a luz começa a apitar, e o som começa a soar. E aquele homem, em vez de parar o que estava fazendo, ele desligou o alarme sonoro do mecanismo, e continuou a martelar, e voltou a martelar o dedo novamente, e a luzinha piscou, e ele desligou a luzinha. Veja a consciência da pessoa. Ele estava martelando o próprio dedo, mas não sentia dor. Ao invés de parar, ele desligou o mecanismo. Então ele fala assim, nos faz entender que se de alguma forma nós estivéssemos sofrendo algo e pudéssemos desligar a dor e continuar a sofrer, nós faríamos isso. Acredite nisso. Por isso ele prova que a dor tem que ser sofrida. A dor tem que ser alarmante. A dor tem que ser tão intensa para forçar você a parar aquilo que você estava fazendo. Porque aquilo é só um alerta de algo ruim que está acontecendo em você. Tipo, você está se matando. Sabe a pessoa que está cansada e não consegue parar de trabalhar? E o cansaço, na verdade, é só um alerta do corpo falando assim, eu estou cansado, você tem que parar. Mas a pessoa, eu não vou parar, eu não vou parar de estudar, eu tenho que fazer mais, até que o corpo tem uma hora que quebra. A dor não é ruim, amém? A dor é só um alerta. E a consciência não é ruim. A nossa consciência é uma coisa boa. Nós precisamos da consciência para viver. É um alerta que nós temos para nos direcionar o que é certo e o que é errado. A Bíblia fala que existem vários tipos de consciência. A mais conhecida, que é citada em Timóteo, é a consciência calcificada. Aquela parece que não funciona, travou, enferrujou.
já não aciona mais, já não indica a pessoa o que tem que fazer de certo ou errado. Ele fala que existe a pessoa que tem a boa consciência, a consciência limpa. Paulo fala que ele tem uma consciência limpa. Sabe o que é consciência limpa? É quando você tira, sabe, o nada consta, e está zerado, está lá, não consta débitos, né? Ele fala que tem pessoas que a consciência dele está limpa, não tem pesos, não tem máculas, não tem erros. Mas existe pessoas com a consciência pesada. Ele vai fazer o nada consta e está lá, constando um débito, tem algo no passado que ela não consegue liberar, está presa a consciência. E nós sabemos que é muito fácil liberar a consciência, é só confessar. Você confessa e você libera essa consciência. Mas a Bíblia fala, esse texto está falando de uma consciência fraca. Tem pessoas que têm uma consciência fraca, e não necessariamente explica o que pode ser essa consciência fraca. A consciência fraca pode ser, o que ele mostra muito nesse texto, que está associado com uma vida passada dela, que ela não conseguiu se libertar do passado dela, que o passado dela tem questões que ainda aprende, então ela não conseguiu desenvolver uma consciência livre, uma consciência nova, viver a liberdade. Ela não consegue viver livre, ela está presa no passado. Nesse texto ele está falando, tem pessoas que cultuavam a ídolos, e hoje, mesmo tendo o entendimento que comer e beber não é pecado, ela se sente presa àquilo, semelhante a beber cerveja. Tem pessoas que perguntam, pastor, beber cerveja é pecado? Claro que não, não é não. Na Bíblia não está escrito, pode beber. Jesus bebia vinho. Mas só que tem pessoas que, se colocar uma gota de álcool na boca, ele remete toda a vida passada dela, ela não consegue se libertar daquilo. Tem pessoas que não têm tem uma consciência fraca e não consegue vencer o álcool de forma nenhuma. E o que esse texto está falando? Se você ler na íntegra, ele está falando, por amor a essas pessoas, você não vai beber cerveja mais nunca na tua vida. Porque essa pessoa, se vê você bebendo cerveja, ela vai falar assim, eu posso beber cerveja também, e ela vai cair no mesmo mal de sempre. E ele fala, por amor a essas pessoas, abstenha desses atos. Nunca mais beba uma cerveja na tua vida, porque no dia que essa pessoa viciada, que se libertou pela graça do Senhor, for na tua casa e ver você bebendo uma cerveja, ela vai beber também, e tudo do passado dela vai ser resgatado novamente. E ele fala, você está pecando ao libertar isso na vida da pessoa, porque você não precisa beber isso, você não precisa disso para viver, e essa pessoa é fraca por causa disso. Quando eu fui na casa de dependente químico, tem um chamado adicto. O adicto, por alguma coisa do destino, essa pessoa usa uma vez uma droga e nunca mais se liberta na vida. Precisa usar somente uma vez. Tem pessoas que podem usar várias vezes e não se vicia de fato. Mas tem pessoas que usar uma vez somente uma droga, sendo a mais fraca, ela se vicia e nunca mais vai se libertar. Se você não tem problemas com nada, amém. Mas se tem pessoas que têm uma consciência fraca, que não pode ir em uma festa que peca, por amor a essas pessoas, se abstenha desse mal. Tem pessoas que nós acompanhamos, ela não pode pisar em uma festa, a consciência dela é fraca, ela volta para tudo aquilo, ela larga tudo e vai. Tem pessoas que não aguentam um gole de cerveja, ela peca por causa daquilo. Eu não bebo cerveja porque eu odeio cerveja, para mim é amargo que negócio, melhor uma Coca-Cola, glória a Deus, aleluia. Mas tem pessoas que bebem aquilo e não conseguem se libertar. Ele fala assim, por amor a Jesus, largue isso. Por isso na Santa Ceia nós tomamos suco de uva. E qual o problema de tomar suco de uva? A gente pode tomar até um suco de guaraná, sei lá, de maracujá. Não é o que bebe a importância, mas o processo, o momento, a importância, amém?
nesse texto está falando assim: não é o que você come ou o que você bebe que faz se você pecar. Mas se você vê uma pessoa que tem uma consciência fraca, e ela não pode fazer aquilo, mas você, usando no exercício da sua liberdade, prejudica aquela pessoa, Jesus fala assim: você está pecando, porque você não está amando aquela pessoa. Tem pessoas que de fato se espelham em você, que entraram na fé por causa de você, de mim, porque em algum momento da vida dela, viram você como um exemplo de fé, amém? E de repente você faz a pior coisa possível, usando do exercício da sua liberdade. Eu estava conversando com uma pessoa sobre a rede social, como é maligno a coisa. Tem pessoas que usou do exercício da sua liberdade para mostrar um monstro na sua rede social, queria atacar todo mundo. A eleição foi um pega para capar. E pessoas ficaram horrorizadas com aquilo. Falou assim: meu Deus, aquela pessoa tão amável se tornou isso. Xinga, humilha, pisa qualquer pessoa por causa do exercício da sua liberdade. A sua liberdade não serve para isso, amém? Não foi para isso que Cristo nos libertou. O mundo tem muitas prisões, gente. Tem muitas prisões. O mundo é uma prisão por si só. As festas do mundo são prisões. O sexo do mundo são prisões. O álcool é uma prisão por si só. Muitos conceitos, músicas são prisões. Isso são culturas que Jesus veio para destruir, para desfazer, para acabar. E quando nós chegamos aqui, nós vivemos a liberdade. Você não precisa de uma festa para ser feliz, amém? Você não precisa do álcool para ser feliz. Você não precisa de agradar ninguém para ser feliz. Eu estava falando para uma pessoa que estava, não, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei assim: veja o que está fazendo. Você está trocando um local onde todo mundo te ama, não por aquilo que você quer fazer ou que você quer mostrar que é, mas sim pelo aquilo que você é. Você não precisa fazer nada para ser amado neste lugar. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser você. Você não precisa ter nenhum dom especial, nenhuma capacidade. Sendo você mesmo, sem capacidade nenhuma, sem dom, todo mundo te ama. Como você larga tudo isso assim? Você vai trocar tudo isso pela atenção de pessoas, por uma prisão? Como você pode fazer isso? Troca o amor verdadeiro. Aqui você não precisa fazer nada para ser amado, para ser bem quisto. Todo mundo se ama, todo mundo se respeita, não é verdade? Mas de repente, não, eu quero mostrar uma pessoa que eu sou, eu quero mostrar alguém maior. Você entra numa prisão tentando mostrar ou ser alguém que não é. E Cristo nos libertou disso. Você não precisa mostrar nada para ninguém, amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém nessa terra, amém? É Cristo que vai trazer todo o reconhecimento e toda a bondade. Mas as pessoas não querem praticar a consciência. Vai para a lei. E é interessante porque na história, certo dia, Moisés está na beira do monte e fala assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos santificar, porque amanhã nós vamos conhecer o Senhor, todo mundo vai poder conhecer o Senhor. Amanhã a gente vai subir, se santifique, se prepare, porque você vai estar com Ele amanhã. Mas as pessoas tiveram medo de subir e falaram o seguinte: Moisés, fale tu conosco, para que não morramos. Daí nascem as leis, porque Deus queria falar com a gente, diretamente conosco, mas só que as pessoas não quiseram falar com Deus. Nascem as leis, e a lei mata, a lei mata, porque é regra, gente, é um conjunto de regras que mata a gente, porque sem a explicação, sem o entendimento correto, a Bíblia, eu estou com a minha Bíblia eletrônica aqui, isso aqui é morte. É morte. Por que é morte? Porque são regras, um conjunto de regras.
E ele está falando assim: olha, precisamos ter uma boa consciência. E a boa consciência só tem uma pessoa que é capaz de lhe dar: o Espírito Santo. Ele atuando sobre a sua vida, que vai pegar esse conjunto de regras, vai transformar em uma revelação, e essa revelação vai lhe trazer vida. Tanto é que fala que o diabo conhece a Bíblia por completo, mas ele não tem acesso à revelação da palavra, então ele conhece somente a letra, e a letra traz morte, mas ele gostaria de ter a revelação da palavra. Aí você fala: pastor, mas a regra não é boa? É boa, mas quanto menor a tua consciência, maior é a necessidade de ter regras mais severas. Nos Estados Unidos você tem aquelas regras, né? Pena de morte, prisão perpétua, que é uma tentativa de limitar aquela pessoa a não errar mais. Sabe quando você fala assim: olha, aquela pessoa matou o outro, então dá uma pena de 10 anos, mas isso é pouco, porque não forçou a pessoa a parar. Mesmo com a pena de 10 anos, a pessoa ainda foi lá e matou, então aumenta para 20. Mas mesmo assim, com 20, a pessoa ainda mata o outro, então fala assim: aumenta para 30 anos. Mesmo assim, ainda a pessoa mata o outro, aumenta para 40 anos. Mesmo assim, ainda mata o outro, dá uma prisão perpétua. Mesmo assim, ainda mata, faz uma cadeira elétrica para a pessoa, ainda mata. Por quê? É a consciência que precisamos desenvolver. Sem consciência, precisa-se de regras tão severas, tão duras, que ninguém é capaz de suportar. E a Bíblia entra com regras severas, duras. Quanto menor a consciência, maior é o peso que precisa para que nós não pequemos mais. É engraçado isso. Para nos evitar a pecar, Jussão, precisamos de regras tão severas, mas tão duras, que não nos deixe pecar, mas mesmo assim nós pecamos, porque nós não conseguimos, né, suprir essas regras. E quando nós não conseguimos suprir, viver, nós caímos na prisão da alma, a prisão da carne, a prisão das trevas, a prisão do mundo. Elas nos pegam. Mas Paulo fala assim: olha, vocês deveriam vivenciar o exercício da liberdade, porque a Bíblia explica que em determinado tempo, a vinda de Jesus é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Jesus chega no tempo certo nas nossas vidas, para acabar esse tempo da lei e trazer o tempo do Espírito, onde temos a lei ainda, mas nós temos o poder da consciência do Espírito, que nos guia a fazer o que é certo. A Bíblia fala que Ele vai escrever as suas leis em nossos corações, amém? Para não pecarmos mais. Que Ele atuaria em nossas vidas de dentro para fora, não de fora para dentro. Não seria um fator externo, mas interno. Que bastasse nós nos achegarmos a Ele, estarmos nele, conectado com Ele, e teríamos isso. O segredo de tudo é somente um: Jesus Cristo. Eu estando nele, Ele estando em mim, eu tenho uma consciência vivificada, amadurecida, o Espírito atua em mim, então Ele consegue vencer a lei do pecado, que é espiritual. Mas se nós não temos isso, gente, nós vivemos somente prisões. Uma vida na igreja sem Espírito Santo é somente uma prisão espiritual que você está vivendo. Uma vida na igreja de protocolos, de regras, sem vida, sem comunhão, sem amor, é somente uma prisão que você está vivendo. E as pessoas ficam tristes. Eles vêm um culto. Ah, pastor, mas é tão difícil ir para um culto, né? Ai, estou tão cansado. Mas o culto não é um lugar que te liberta, amém? Não é um lugar que te cura. Não é um lugar que te fortalece. Não é um lugar que você sente o amor de Deus. Não é um lugar que você tem comunhão com Ele.
aqui existe liberdade. Aqui as prisões da tua vida são dissipadas, sim, amém? Hoje de manhã estava aqui, a gente estava reunindo, estava falando sobre dom de cura. Aí uma pessoa falou assim: nossa, realmente, já assumi a minha dor de cabeça, o que eu estava sentindo desapareceu, dissipou. Porque aqui Deus te limpa, amém? Deus tira o peso. Eu não sei como você entrou hoje à noite aqui, mas eu duvido que você vai sair cansado, pesado, sobrecarregado deste lugar. Por quê? Porque o pastor é bom? Não, é porque o Espírito Santo já está atuando desde o momento que você chegou, amém? Quando nós cantamos o louvor, e as pessoas, tem gente que pula o louvor, não gosta do louvor. Quando a gente canta o louvor dissipa as trevas. O poder que existe sobre o mal do louvor é incrível. Uma pessoa que está louvando ao Senhor, as trevas têm que ir embora daquela pessoa. Traz liberdade o louvor. A palavra ministrada limpa a tua vida. Quando os discípulos falaram assim, e a gente, Jesus falou assim: já estão limpos pela palavra que eu dei para vocês. Já limpei vocês, e vocês nem notaram. Quando você está aqui, Deus está trabalhando na tua vida, no teu interior. Eu falei na quinta-feira sobre isso, como Deus ministra cura em nossas vidas, nesse ambiente, sem fazer nada, né? Só sentado e escutando. Então você está cansado, você vem para a igreja, não fica aí em casa, você vem para a igreja porque Deus vai tirar esse peso. Você está sobrecarregado, você vem, você deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, te encher, e aquilo vai tirar todo o mal, todas as trevas, todo o cansaço, todo o egoísmo, todo o poder da carne tem que se submeter ao poder do Espírito Santo, amém? Você está sentindo inveja das pessoas? É porque a carne se levantou. Deixa o Espírito vivificar. Você está com raiva das outras pessoas, você está angustiado, nervoso, você não consegue se concentrar. É só você chegar a Deus, você vem no culto, e o poder do Espírito vai te limpando, amém? O poder do Espírito vai te purificando. Eu já falei tantas vezes isso. Está com raiva? Vai orar para tu ver. Eu duvido uma pessoa orar e sair com raiva. Na verdade, quando a gente ora demais, ele fica até com o bolso, até a mão aberta, né? De tanta graça que vem sobre nós. Então ele está falando assim: o segredo sou eu. Já chegue a mim. Se você me cultuar, eu te limpo, te purifico, eu melhoro a tua vida vai ser melhor com a minha vida, comigo. Eu vou te prosperar, vou abrir portas, eu vou trabalhar no teu interior, vou trazer uma nova consciência. Eu vou fazer tudo isso só porque eu te amo, amém? O amém desse não tem eu te amo, amém? Mas nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Mas só que às vezes a consciência fraca trabalha no interior da pessoa, limitando o Jussan. Fala assim: não, cara, igreja, eu tenho que ficar indo para a igreja. Ah, que difícil, né? Ah, pastor, eu trabalho tanto, né? Uma pessoa chegou para mim: pastor, está muito difícil manter a igreja, porque eu tenho que trabalhar, eu estudo, né? Eu dou aula de reforço para outras pessoas. Eu falei: gente, tu faz tudo isso e vai uma vez na igreja, por 1h30, alguém está cansando da igreja. Não é atrás das coisas, né? A pessoa: não, pastor, eu trabalho todos os dias, vou para a faculdade todos os dias, eu dou aula, eu faço treinamento, não sei o que, engraçado. Aí você passa 1h30 na igreja e o que te cansa é a igreja, não é as outras coisas que estão te cansando. Sabe por quê? Igreja não cansa ninguém, amém? Eu nunca vi uma pessoa ir para uma igreja e voltar cansado. Ou você já fez isso na tua vida? Não sei, talvez você fica cansado, eu não. Quinta-feira é tão interessante, porque a gente vem, quinta-feira que é o culto da fé mesmo, porque as pessoas vêm arrastado, né? Todo mundo vem do trabalho. Ele estava igual com o Alessandro vem direto do trabalho para cá, mora lá do outro lado de Brasília. E a gente chega aqui cansado. Mas de repente, quando a gente começa a cantar os louvores, e a gente ora, todo aquele cansaço começa a sair da gente. Aí você começa a ver as pessoas, está todas as pessoas mais felizes. Você começa a ver as pessoas chorando. E de repente, todo aquele mal, as trevas que estavam sobre a pessoa, começou a ser dissipado. Todo o peso foi. E você consegue viver, de fato, a liberdade que Cristo nos dá. E os pesos da vida são dissipados.
E isso não é uma questão da lei. Porque se for somente a palavra, tem que dizer, pastor, eu vou lá em casa, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler, mas se a palavra não for revelada, é somente letra, é somente regra. O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que a Bíblia, sem Espírito Santo, sem a revelação da palavra, é uma prisão, ela é dolorosa. Não perdi minha fé não, eu estou falando a verdade. Todas as pessoas que falam assim, pastor, eu não preciso de igreja, eu tenho um relacionamento direto com Deus, e eu leio a minha Bíblia, a pessoa deve estar vivendo em uma tristeza, porque é pesada a ler. Eu acho tão interessante, Romanos 7 e 8 é a transição. 7 é Paulo falando uma vida sem o Espírito Santo, e Romanos 8 é uma vida com o Espírito Santo. Em Romanos 8 ele fala as justas exigências da lei. Uma pessoa que consegue entender que a Bíblia está 100% correta, que todas as leis de Deus são boas. Você consegue ter uma compreensão disso? Que tudo que está lá não é para o seu mal, é para o seu bem, e que é justo o que Deus está falando e pedindo para a sua vida, e se você cumprir, você vai ser abençoado por aquilo. Você consegue compreender isso? Que o que Deus pede para as nossas vidas é justo, é perfeito, e quem escreveu tudo aquilo é melhor ainda, porque Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele te ama, amém? Ele te ama. Mas se a pessoa lê aquilo e fala assim, cara, Deus está querendo acabar com a minha vida, a pessoa constrói um Deus mau, um Deus perverso. E uma coisa que Deus não é perverso. Deus não é injusto. Deus não está querendo destruir ninguém. Deus não está querendo o mal de ninguém. Deus quer o teu bem. Ele criou leis, regras, para te abençoar, não para te amaldiçoar, para destruir. E nós entendemos que a liberdade, sem a consciência de Deus, se torna libertinagem, destruição. Em Coríntios 6 e 7, Paulo decorre sobre relações sexuais. E ele mostra que a relação sexual, sem a boa consciência, é somente morte. Porque ele fala que uma relação sexual tem que ter compromisso e intimidade. Simplificando, ele fala assim, olha, relação é compromisso e intimidade. Porque tem um grupo de pessoas, Jussano, da igreja de Coríntios, pergunta assim, Paulo, é certo ter relações sexuais? Aí ele fala, claro que sim, é bom, vocês podem fazer, mas desde que isso seja fruto de comprometimento, de amor, de intimidade. Porque se você sair fazendo isso com todo mundo, você vai destruir a sua vida própria. Quantas mulheres nós temos feridas hoje, porque foram abusadas de alguém? Um homem usou da sua liberdade de ter relações para abusar de pessoas. Nós conhecemos esse tipo de pessoa que teve não fruto de amor, de um comprometimento. Porque quando a gente faz libertação, gente, relação é aliança. Mal sabendo a pessoa, quando você faz uma relação com outra pessoa, você criou uma aliança espiritual com ela. E às vezes a gente vai ter que libertar uma pessoa que tem uma doença que ninguém sabe o que aconteceu. É fruto de uma aliança de 30 anos atrás que ele teve com outra pessoa. Toda vez que você faz relação com uma pessoa, você faz um elo de aliança com ela, querendo ou não. E aí Paulo falou assim, você vai se unir a uma prostituta? Não. Você vai usar dessa tua liberdade para fazer orgias? Não. Viva no casamento. Tenha uma pessoa. Ame a pessoa através da relação. Sabe? Seja feliz com aquilo. Mas as pessoas aí pegam a lei
e torna aquilo o outro extremo, Jussan. Não, é coisa do cão, não faça, faça vestido, não seja feliz com isso, faz só para procriar. Uma vez eu fui numa prisão, na Papuda, e eu estava visitando um casal não, eu visitando a pessoa, estava a mulher dele, e o homem chegou para mim e falou assim: pastor, não é verdade que um não pode negar ao outro? Eu falei: bom, está escrito na Bíblia. Aí ele falou assim: está vendo? Vamos lá. A letra mata. Ele estava usando a liberdade que ele tem para usar a palavra para matar uma pessoa, porque ele não queria. E o comprometimento com o coração dela, que ele jogava no lixo agora, porque ele pegava a letra, a palavra, e falou assim: ó, aqui ó, você tem que fazer comigo agora. É quando nós vemos o poder da palavra, que pode matar pessoas. E quando você pega as regras da Bíblia, regras, sem vida, sem espírito, torna a vida das outras pesadas, sobrecarregadas, cansativas. E Cristo nos traz uma liberdade. Ninguém é obrigado a vir no culto, amém? Nossa, ninguém é obrigado a vir no culto, amém? Mas nós vemos por causa da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Paulo fala: ninguém é obrigado a casar, mas se você casar, viva o comprometimento, o amor que tem a relação. Mas se você usa da lei, do entendimento da palavra, para pesar sobre o outro, você está matando pessoas através da palavra, porque não é esse sentido, um não negue o outro, mas está falando assim: tenha amor um pelo outro, coloque o outro como prioridade na tua vida, que você possa entregar teu coração de verdade para o outro, amém? E o outro para você, que você possa viver uma vida farta e um relacionamento sadio com outra pessoa. Ele fala assim: seja feliz, seja feliz. Mas no momento que você usa daquilo como regras, tornando tudo mal, parece que tudo é perverso, parece que você ter relações com a sua esposa é uma coisa ruim. Não tem nada proibido. Você falou que você pode fazer quando você quiser, na hora que você quiser, como você quiser. Não é nada proibido isso. Ele está falando: seja feliz. Mas a letra mata. O mundo tem morte, irmão. Toda liberdade pode ser maligna, pode destruir a nossa vida. Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Mesmo assim ele fala que não foi feliz com isso. Salomão fala que se entregou a todas as orgias possíveis, e ele não foi feliz aquilo. Ele bebeu todo tipo de bebida daquele tempo, todos os tipos de bebida. Ele participou de todos os tipos de festa, e ele fala assim: foi tudo vaidade. Eu entreguei minha vida para o trabalho, eu trabalhei dia e noite, eu me esforcei para fazer todo tipo de trabalho, projeto. Ele falou assim: eu não fui feliz com isso. A liberdade que as pessoas dizem que tem, não traz a felicidade. É como para mim, Salomão, é como fosse o exemplo de que você pode ter tudo que você quer, mesmo assim você não vai ser feliz. Que você pode ter toda a sua riqueza que você gostaria de ter, mas isso não vai te trazer felicidade. Que você pode ter todas as orgias e satisfazer a tua carne de todas as formas, isso não traz felicidade. O que traz felicidade se chama somente uma coisa: Jesus Cristo em nossas vidas. Que é o relacionamento com Cristo que vai trazer a verdadeira liberdade que precisamos ter, amém?
que quando nós estamos com Ele, que sentimos a paz que nós precisamos ter, que com Ele, de fato, nós somos plenos e satisfeitos, que nada nesse mundo, de fato, vai te satisfazer como estar nele, na presença dEle. Por isso ele fala, você tem toda a liberdade, você pode fazer o que você quiser. Não é essa a essência da igreja, não são regras, não é uma conduta, não é isso. Mas é quando você fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando você é capaz de dizer não, não pelo peso de uma religião, não pela regra das outras pessoas, não por causa do seu pastor, mas sim porque você tem a liberdade de dizer não, é que você alcançou a sua liberdade. Você alcançou a sua liberdade. E esse texto ele começa dizendo, o capítulo, ele fala que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Você pode pegar a sua Bíblia e ler de cabo a rabo, mas se não for Deus explicando para você, você somente vai sentir orgulho daquilo. Mas quando Deus senta contigo e te explica, isso te edifica, te constrói. E o que nós precisamos não é somente conhecimento, mas boa consciência, Espírito Santo em nossas vidas. Que o que nós vemos hoje é uma crise de consciência, de pessoas que não conseguem conviver com as regras, e parece que tudo isso se tornou pesado, se tornou maligno. Mas quando Deus se chega em nós, Ele mostra que tudo isso aqui nunca foi para te destruir, é sempre para te construir, amém? Que a palavra não é para te destruir, que a igreja não é para te destruir, é para te construir. O que nós podemos fazer pelo nosso irmão é construir e não destruir. E o que nós fomos chamados para fazer foi edificar, construir, modelar, não destruir. E que nós temos uma liberdade em Cristo para fazer o que quiser de fato, mas a nossa boa consciência vai nos levar a fazer o que é certo de fato, amém? Curva a sua cabeça nesse momento.